Bem-vindo, bem-vindo. Hoje uma delícia, junto, memórias afetivas. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje vamos falar de memórias afetivas. Quem não lembra daquele bolo de chocolate da avó? Quem não pega uma caixa de fotos e volta ao passado? Como a gente constrói nossas memórias afetivas? Meu convidado de hoje, especial no assunto, Mário Bressan, professor, empreendedor, que vai conversar com a gente sobre memórias afetivas. Oi, Mário, que Oi, bom. Juliana. Oi, Juliana. Tudo bem? Que prazer estar aqui contigo e te ver, né? Que bom, quanto tempo! Estamos Quanto aqui tempo. agora reativando nossas memórias afetivas. É verdade, verdade. Que saudade. Muito bom te ver mesmo. Que bom. Mário, uma delícia, né? Se a gente É. for pensar nisso, lembrar do cheiro da nossa avó, olhar para o mar e lembrar do momento de infância, a primeira vez na praia, pegar Isso. aquela caixa de fotos, coisa que eu mais É, amo na vida, é tudo de bom, né? voltar no passado, assim, em bons momentos. Qual é a Isso. importância da memória afetiva? Por que tem se falado tanto, né? Uhum. Até a gente pode falar hoje em redes sociais, a gente está aqui online, que bom, né? Senão a gente não estaria falando, Isso. você aí em Tubarão, eu aqui em São Paulo. E aí tem até o TBT hoje, né? Quinta-feira, o Isso. dia que vai ao ar aí nosso programa, é o dia Aham, do TBT. E aham. todo mundo adora esse dia, né? Posta É, um momento feliz. isso aí. A importância de reviver as memórias. Uhum. Então, Juliana, eu vejo assim, né, que todos nós temos memória, certo? E privilegiados que somos em ter memórias, porque se somos sujeitos é porque temos uma história por trás, memórias por trás disso. Então, feliz da gente que consegue ter essas memórias, olhar para essas memórias, porque faz parte do nosso ser, da nossa essência, né? Então, todos nós temos. E a memória afetiva é essa memória que vem com algum sentimento, com algum afeto e que te toca de alguma forma, vai te transformar, vai fazer com que tu sinta algo diferente, teu coração vai bater mais forte, as lágrimas podem correr, vai te dar aquela nostalgia, aquela melancolia, enfim, vai te trazer sentimentos. E cada vez mais a gente percebe que eu vejo que é por conta dessa aceleração toda que nós vivemos, desse corre-corre do dia a dia, cada vez mais, quando a gente para olhar para o passado, olhar para as memórias afetivas, nos faz bem. E eu costumo dizer que quando a gente olha para as nossas memórias afetivas, a gente se entende melhor, a gente compreende melhor quem somos. Quando nós olhamos também para as memórias afetivas dos outros, a gente também consegue compreender melhor os outros. Tem um exercício de empatia aí, né? Quando eu entendo a história do outro, a memória do outro também. Então, eu sou muito entusiasta nisso, de que levar a memória afetiva para fazer o bem para nós, para os outros. E se a gente pensar numa questão de mercado, o Facebook fazia isso muito bem, né? Há 6 anos você estava aqui, há 10 anos você estava aqui. Então, as redes sociais aproveitam disso para também rememorar, e as pessoas gostam de recompartilhar aquela foto, aquele lugar. Então, o TBT, como você falou, é um exemplo disso. O Spotify cria para a gente ali uma lista de músicas nostálgicas, atendendo o nosso pedido. Netflix está produzindo um monte de conteúdo que tem relação com o passado. Então, o boom da memória, de certa forma, aconteceu ali a partir da década de 80, quando se começam a escrever sobre memória. E a década de 90 cresce um pouco mais, e dos anos 2000 para cá mesmo surgiu um monte de publicação em termos de memória coletiva, memória individual. E a memória afetiva é um campo que eu estou entrando e que eu curto muito e acho que a gente tem que olhar para isso. Uhum. E aí vem da infância, né? A gente É, constrói tudo isso na infância. E aí, qual é a isso. importância disso? Aham, Porque quando a gente é criança, a gente não entende, né? A gente vive aquele isso. momento e não entende. Aí hoje nós aqui vamos olhar as fotos e aí vem
aquela Isso, importância, né? isso aí. O período da infância é algo tão marcante, né? Nós não vamos lembrar daquela primeira infância lá, até 4, 5 anos, são difíceis as pessoas que lembram de coisas. Às vezes a gente até lembra porque olhou uma fotografia, porque alguém nos disse, então a gente tem aquilo ali como uma memória, mas não necessariamente a gente lembra, né? Isso é bem comum. E a infância é um período em que a gente acaba tendo uma articulação com as outras crianças, com as outras pessoas, com a família em si, com a escola. Então, são vários os dispositivos que vai fazer com que a gente forme memórias. E tem um conceito muito bacana de um autor que a gente estuda, que é do Maurício Halbach, que ele fala que toda memória é uma memória coletiva. Por mais individual que tenhamos, a gente faz parte de uma coletividade. E a infância começa nisso, né? Quando a gente começa a se dar conta do sujeito que somos e das memórias que formamos, existe uma coletividade por trás ali, de pessoas que estão com a gente. Por isso a gente sente uma saudade da avó, do tio, da mãe, do pai, porque são pessoas que estão conosco, estavam conosco, né? E toda memória afetiva, eu também gosto de dizer que sempre tem uma relação com outra pessoa, uma relação de afeto com outra pessoa, porque é isso que vai fortalecer essa memória constituída ali. Então, a criança é um período que nós estamos construindo coisas, né? Nas brincadeiras, na escola. Então, vai ter pessoas que vão estar junto com a gente. Na adolescência, a mesma coisa. Mas, assim, eu vejo que parece que com a infância é uma memória muito mais potente, muito mais forte, né? Muito mais nostálgica, de querer voltar aquele tempo, de querer vivenciar tudo aquilo de novo. Mas nós adultos também já temos algumas memórias afetivas, por exemplo, quando o filho nasce, né, com o aniversário de 1 ano de um filho, a gente começa também a ter essas memórias afetivas. Só que o período da infância é algo que é, assim, bomba, né? Bomba de construção de histórias, de memórias junto com os outros. Exato. Eu estou vendo aí atrás de você o Mário. Estou vendo os gênios. Isso, isso. Tudo de você. Você está vivendo esse momento de memórias. Isso, Você isso. deixa perto de você, assim, como é que é isso, assim, já que tu trabalhas com isso, né? E tem isso faz bem a gente em busca desse passado ou voltar, ou pode ser até perigoso em algum Isso, momento, assim. isso. Então, Juliana, assim, como é que eu vejo, né? Aqui o meu cantinho, ele é todo meio que decorado nessa linha nostálgica, retrô, porque faz parte da minha essência, assim, eu gosto de olhar para isso, e como eu venho estudando, trabalhando com isso, me faz bem, né? Me identifica. O olhar para o passado, eu uso uma metáfora bem bacana, que é o seguinte, todos nós, o nosso caminho, a nossa vida é como se estivesse dirigindo um carro, né? Nós estamos dirigindo, a gente vai reto, faz as curvas, freia, acelera. Só que tem um elemento muito importante no carro que é o retrovisor, que a gente precisa olhar para trás em alguns momentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo o nosso caminho, a gente tem que olhar para trás de vez em quando para ver quem fomos, o que queríamos, onde estávamos, o que buscávamos, né? Para então seguir em frente. É perigoso quando a gente se prende no passado e não vai em frente, né? Quando a gente deixa de dirigir e esse passado nos prende lá atrás. Isso é perigoso. Agora, o olhar para ele, para aprender, para motivar, para tomar decisões, isso é autoconhecimento. E autoconhecimento é uma das habilidades socioemocionais bastante importantes assim hoje, né? De a gente poder se entender, se compreender. Existe um exercício que eu faço também nas minhas falas, nos meus workshops, até com os meus alunos, que eu faço eles escreverem para os seus eus do passado. O que vocês diriam para o seu eu do passado? Daí eles olham para as memórias, as pessoas olham para as suas memórias, o que diria? Eu faço uma dinâmica nesse sentido, né? E as pessoas ficam surpreendidas porque nunca tinham pensado para parar nisso. Então, algumas se emocionam, outras... E aí, até eu se emocionar, às vezes eu fico preocupado, porque, mas por que está se emocionando, né? E agora, o que eu faço? Mas para ela, para essas pessoas, por enquanto, até então, foi bom, foi importante, né? Olhou para si, conversou consigo. Então, olhar para essas memórias afetivas, eu vejo que é bacana, é bacana. Até porque a gente fala de emoções, né? E aí, as pessoas mais velhas, por exemplo, às vezes foram até criadas em não expressar emoções, né? Não era Isso. tão correto. E a memória, sem querer, ela vem e... Sem Isso. querer, a gente está chorando num filme, porque viu uma imagem, lembrou de alguma coisa, enfim. Essa Isso. expressão
de emoção é importante, né? Desde a infância. Isso a gente não pode. A gente tem que trabalhar isso, né, com Com os filhos, com certeza. as crianças. É, dar espaço, né? Dar oportunidade para a gente sentir essas coisas. Bem bacana. Muito bom. E aí eu queria saber, assim, é, o que que pode acontecer quando a gente volta nessas memórias? Aqui a gente só está falando de coisa boa, né? Tá Isso. lembrando aqui. É, Mas tem as memórias negativas, assim, também. Tem momentos ruins, que todo mundo, né, tem é, alguma coisa ruim. E aí, como lidar com esse sentimento negativo, por isso, exemplo? isso. Então, assim, Juliana, eu vejo que tem pessoas que são mais propensas a gostar e olharem para suas memórias. Tem pessoas que não gostam muito. Isso é comum. Tem aquelas pessoas que se sentem mais presas, gostam de olhar, tem pessoas que não gostam. Então a gente compreende de que faz parte da essência de cada um. Tem pessoas que vão ser mais nostálgicos, outros nem tantos. Provavelmente esses que não gostam muito de olhar é porque tem alguma coisa que incomoda. E num processo terapêutico, por exemplo, eu não sou psicólogo, mas no processo de terapia que eu já faço há anos, a gente percebe que quando a gente fala do passado, a gente aprende com esse passado e a gente meio que se depara com ele. Então, em alguns momentos eu vejo que é importante, sim, por mais que tenhamos aí situações ruins, negativas da nossa história, da nossa vida, né? Por que não, em alguns momentos, se deparar com isso, ver o que, que aparece, e aí, se não conseguir resolver, procurar ajuda de psicólogo, né, profissionais da área da terapia, para poder ajudar essas pessoas a desbloquear algumas questões, assim. E sim, tem memórias que a gente vai ficar triste, mas faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa essência também ficar triste. O filme Divertidamente já nos ensinou isso, né? O filme Aham, Divertidamente, que a tristeza é muito importante para a alegria. exato. Uhum. Perfeito. E aí eu queria saber quais dos sentidos que, que despertam a memória, assim. Eu vi no seu blog, eu li, e o texto incrível, assim, que você lembra muito de um suspiro da sua tia. Isso. É os, qual é o sentido, assim, que, generalizando, né? Cada um, lógico, tem o seu, mas qual é o sentido que mais desperta isso? Uhum. Então, a memória afetiva é meio que umas questões sensoriais, né? A gente está lidando com questões sensoriais. Então, elas podem vir evocadas a partir de uma imagem que a gente vê, a partir de um cheiro, a partir de um som, de uma música e a partir de um gosto. O toque também, mas eu vejo que não é tão forte, porque é difícil a gente entender o que esse toque nos diz, né? Mas o gosto fica, ele falasse da comida da avó, do bolo de chocolate, do suspiro da minha tia. Eu tenho um carinho enorme por essa minha tia, eu lembro exatamente desse suspiro, quando ela fazia, quando eu ia na casa dela. Ficou. Então, o gosto, esses canais sensoriais, meio que fortalecem essas histórias, essas memórias. Então, o gosto de algo, um filme, uma música. Olha como a música também nos traz várias sensações, porque se a gente escuta uma playlist, a gente coloca uma música antiga da nossa adolescência, da nossa infância, aquilo aí tudo vem fervendo de coisas, de sensações. Vem imagens, vem sentimentos. Então, esses canais sensoriais, eles são muito propensos a isso, para trazer e evocar, né? Essas caixinhas estão fechadas na nossa mente e que elas abrem cheio de memórias. Legal, né? E aí, assim, a gente perde até a noção do hoje, no sentido, por exemplo, a gente vai reunir os amigos da escola, É, e faz, sei lá, anos e anos que, né, já se formaram, todo mundo com sua vida, volta a reunir e parece que a idade volta, né? As besteiras, as conversas, isso, tudo isso. volta, assim, né? Isso. É, por Essa é isso, a importância, assim. isso. Por isso o sucesso desses reencontros. E é impressionante como e a rede social nos mostra muito isso, de que as pessoas se reencontram, turmas se reencontram. Ontem eu vi aqui nas minhas redes o boom que foi o reencontro de um grupo de paquitas da década de Aham, aham. 90. Porque daí todo mundo compartilha, todo mundo comenta, porque revendo as paquitas, elas se reúnem, com certeza elas têm um monte de história entre elas, mas o público delas também sentem isso. Sim. E nos grupos de turmas de escola é impressionante, né? A gente começa a relembrar dos fatos da escola. Eu tive essa experiência com a minha turma, 30 anos depois. Nossa, conta Começa a então. relembrar.
quem era quem cada um fazia, como é que era o perfil de cada um, o que cada um mudou. E foi um sucesso, é um sucesso tremendo quando esses grupos fazem isso. Uhum. E aí, o que aflora, assim? Qual é a importância disso? Uhum. Então, eu vejo que aí a importância de estar nesses ambientes para rememorar é justamente aquilo que eu coloquei antes, assim, de poder sentir, a gente se sente bem. Se nos faz bem, por que não seguir, por que não ir ao encontro disso, né? De vivenciar, rememorar, de estar de novo. E aí o fato de relembrar coisas que aconteceu conosco, às vezes a visão de um colega não é a mesma visão que você tem daquele período, então se desfaz coisas também, se desfaz traumas, laços, porque como nós éramos criança, por exemplo, podíamos pensar sobre tal assunto ou sobre tal coleguinha, e tempo depois se encontra, a gente vê que não era aquilo, então acaba também formando outros laços, né? E a gente lembra da época da escola, da época dos professores. Então, tudo isso acaba fazendo esse pulsar da memória afetiva, né? A E memória uma afetiva análise, de envolve a repente, pulsão, né? né? Uma análise da própria pessoa, né? Poxa, eu era tão Também. mais solto, mais feliz, por que que agora eu estou tão Sim, travado, mais bravo, né? isso, Existe esse exercício, assim. isso. E aqui também, quando a gente discute memória afetiva, Juliana, a gente também trabalha com o conceito de nostalgia. E o conceito de nostalgia é muito isso, né? É um passado que é representado, idealizado. A gente nunca mais volta nesse passado. O que está aqui, né? A gente representa ele, idealiza ele. Por isso que a gente diz assim, aquele tempo que era bom. Não era bom coisa nenhuma. Mas com o nosso tempo, com o nosso caminhar e o nosso hoje, sempre vai ter essa percepção. Aquele tempo que era bom. Porque é algo que passou. Aí, se a gente olhar bem, não, naquela época não era tão bom assim, mas hoje fica essa saudade. O conceito de nostalgia vem muito disso, né? A cura ao voltar para casa. Quando ele foi criado, é isso, a cura para voltar para casa. Então a gente olha para o passado e parece que tem essa sensação assim de aquele tempo que era bom, mas não, é uma questão representada, idealizada e que está nas memórias afetivas e que faz parte, né? E que olhar para isso eu acho importante. Uhum. E a gente fala em memória, assim, e aí tem tantas situações onde a pessoa perde a memória, É. né? E aí, existe algum trabalho, assim, o que pode acontecer para a gente não perder a memória? Aí, isso é muito ruim, né? É muito triste. Então, eu falei antes, né, de que somos sujeitos porque temos uma memória. As pessoas que sofrem de Alzheimer é muito triste porque elas não se conhecem mais. Elas deixam de entender quem elas são, perdem esse lugar no mundo. É porque perdeu a memória, não se tem uma constituição de sujeito, de história, do que ela passou. Então, isso é muito triste. E aí, dentro dessa questão da neurociência, dentro dessa questão da psicologia, dos estudos para idosos, a gente percebe que existem técnicas e jogos cognitivos para que a gente possa sempre trabalhar a memória. Ginástica cerebral, né? Para a gente poder ter esses estímulos e a memória funcionar bem. Agora, cada um é cada um, né? Nós temos também nosso lado biológico, até que ponto nós vamos reagir àquilo ali, outras pessoas vão reagir melhor, outros nem tanto. Então, é bacana a gente sempre pensar assim, vamos trabalhar a cognição, vamos trabalhar essa mente aí, através de leituras, de jogos, de várias outras dinâmicas para ativar esse cérebro, né? Esse grupo que você tem aí para discutir memória afetiva, assim, é o quê? Já é um exercício para isso, assim? Não, aí aqui, como eu faço parte do programa de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, e meu grupo de pesquisa, aí é um grupo de pesquisa, né, um grupo Memória, Afeto e Redes Convergentes. Aí eu tenho alunos de mestrado e doutorado que estão olhando para a memória em alguns lugares. Então, a gente olha muito a memória da mídia, a memória que a comunicação fornece, a memória tive uma dissertação recente defendida que ela olhou a memória dos moradores de uma comunidade aqui perto,
A memória autobiográfica, então tive uma tese de doutorado que um aluno defendeu que estudou a autobiografia de autores, como é que essa memória aparece. Outros estudou a questão, esses live actions que voltaram da Disney, então Rei Leão voltou, Aladdin voltou, o que trouxe isso para esse espectador? A gente viu uma avalanche de emoções sendo publicadas na internet, de pessoas se emocionaram, rindo, lembrando de famílias. Então a gente olha para esses efeitos, né, nesse grupo de pesquisa, a gente vê como que essa memória, a memória afetiva atravessa essas pessoas a partir desses estímulos que elas recebem. Perfeito. E é muito pessoal, né? Porque falando em desenho, assim, às vezes eu quero que o meu filho assista Caverna do Dragão. Isso. Porque eu amava, era o meu desenho de infância, She-Ra. Não tem jeito, assim. Não tem jeito. É a memória dele, né? Não é a história dele. Não tem jeito. Né? A gente não consegue colocar a memória, a minha não memória. Não dá. Às vezes, isso, a gente não consegue. Às vezes, sim, eu tive um depoimento. Esses dias eu entrevistei também, acho que é do teu tempo, tu vai lembrar. Sabe o grupo Tem da Alegria, que nós tínhamos na década de 80? Lógico. Então, eu sou fã, né? Sou fãzaço dele. Também. E aí eu conversei com a Vanessa, que era uma integrante do Tem da Alegria. E aí eu tinha um trabalho de podcast, assim, na internet, e eu fiz contato com ela uma vez, a gente ficou amigos pela internet, e ela mora nos Estados Unidos, e ela adorou esse meu assunto da memória, né? E a gente começou a conversar, conversei com ela por entrevista, aí ela me disse assim, Mário, engraçado que o meu filho, tem 15 anos, está se interessando pelas minhas memórias. Ele está começando a olhar as músicas antigas que ela escutava, se interessou para saber mais sobre a história do grupo. Aí eu disse, aqui em casa é diferente, os meus não se interessam para essas... Meus. Mas eles vão saber que nós fizemos parte desse período, dessa geração, desse desenho. Falando do desenho animado, por exemplo, os meus sabem os desenhos que eu gosto. Caverna do Dragão, Thundercats, He-Man. Então, eles vêm ou escutam alguma coisa, eles já lembram de mim. Mas eles não vão assistir. Mas a gente passa essa memória para eles também, né? A gente consegue passar também a nossa essência para eles. E eles vão construir a memória deles. Mas daqui a algum tempo eles vão lembrar de ti, quando eles olharem para She-Ra, olharem para o Caverna do Dragão. Isso é muito bom, né? E aí, para a gente falar um pouquinho mais de memórias afetivas e da parte boa, assim, o que desperta? É realmente tudo que a gente viveu na infância? O que realmente desperta a memória? Então, assim, são vários os dispositivos que vão nos despertar uma memória, né? Às vezes, nós temos essa memória que podem vir aleatória, a gente não fez esforço nenhum e ela veio. Às vezes a gente fez um esforço, como é que era mesmo aquele período, a gente lembra, e tem coisas que parece que está tão escondido que a gente parece que não lembrava mais, e vem algum estímulo e, é verdade, eu lembrar, era isso que acontecia, tinha isso, porque ficou muito guardado, né? E aí vem esses estímulos para trazer de volta. Então, a evocação vai acontecer, às vezes, a fotografia eu acho um dispositivo excelente para evocação de memória, porque a gente vai ver coisas que passou, tempos depois a gente olha, é verdade, tem esse fulano que estava ali, ou nesse lugar aconteceu tal coisa. Por isso, voltando ao Facebook, né? As redes sociais, quando eles trazem, você estava aqui há 8 anos, 10 anos, muitas vezes a gente não vai lembrar, porque a gente não tem condições de lembrar tudo, né? Então, esse despertar desses dispositivos vão ser muito importantes e vão fazer com que a gente tenha essas reações. Mas falando em foto, assim, eu acho que traz mais quando é a foto revelada, né? Hoje a gente tem, né, no telefone ali fotos e fotos, parece que a gente não dá bola, mas quando pega aquela caixa de fotos revelada, aumenta o negócio. É porque nós temos essa experiência da foto impressa, né? Agora, essa geração nova, que não tem essa experiência, provavelmente eles vão sentir isso que a gente sente no digital. Depois eles vão olhar. Só que o digital, como você falou, né? É tudo muito rápido, é tudo muita coisa. A gente não dá conta de ver tanta imagem. E na nossa época, com a revelação dos filmes,
era só aquilo ali, 12 poses, 24 poses, Uhum. e aquilo ali a gente guardava, pegava, né? Montava o álbum. Então o processo era outro. E o tempo, né? A gente tinha que terminar 36. Passava o verão com Isso, com o filme de 36 para depois revelar. Hoje a gente não tem isso. mais essa paciência, né? A gente não Não, para mais é, para é, viver. Isso isso. também muda um pouco, né? Até essa Muda, relação com memória, assim, porque é tão importante parar, viver, é, sentir, né? com certeza, com certeza. Muda sim, né? Essa parte das imagens fotográficas, o celular é um dispositivo que a gente, qualquer coisa está fazendo foto. Então, tem fotos que não são significantes para a gente, outras vão ser. Exato. Uhum. Então, fica muito aquele acúmulo de coisas, e a gente não vai parar para ver o álbum de novo, né? A não ser quando a gente queira procurar, a gente vai querer procurar algo antigo, que a gente vai lá na nossa seção, galeria, Google Fotos, e olha aquelas fotos antigas. Mas esse tempo, esse processo é outro. Mas olha só que interessante também, né? Olha como essas máquinas Polaroid voltaram com tudo. As pessoas estão Uhum. fazendo fotinho, imprimindo na hora, para ter aquela experiência que a gente chama da tecnostalgia, né? A nostalgia pela técnica aí. Então, assim como filmes fotográficos, tem gente que ainda usa, para Uhum. ter essa experiência que nós tivemos. Uhum. De desenho aqui em casa eu não consigo, mas de foto, o meu filho mais velho, por exemplo, me pediu um álbum, que ele quer revelar Oh, algumas fotos. que legal, Eu tenho muitos álbuns que legal. ainda. Uhum. E aí eu achei o máximo, assim, porque realmente essas vão ter valor, assim, Isso, né? isso. É E a outro gente processo. dá valor às memórias. Como você falou, assim, às vezes do nada, né? Tá no carro dirigindo, toca uma música, meu Deus, do nada Isso, vem um vento assim, né? isso, isso. E aí alguns a gente controla, outros a gente não controla. E aí, o que é isso, assim? Que memórias são essas? Uhum. Existe memória mais importante, memória menos Uhum. importante, ou são todas importantes? Não, existe um grau é, um grau de importância no sentido de quanto foi significativo para o sujeito. Então, quanto mais significativo for aquela memória, mais fácil a gente vai ter ela guardada. Então, tem coisa que a gente não esquece, né? O nascimento de um filho, a gente não esquece, porque aquilo é muito significativo. É algo que compõe muitas emoções. Então, quanto mais emoções, quanto mais afetivo é essa memória, com certeza a gente tende a lembrar mais, a gente não esquece. Só que é engraçado, né? Tem algumas memórias que são extremamente tristes, traumáticas, e a gente esquece, porque é uma defesa nossa, né? O nosso cérebro, nosso consciente, faz com que a gente esqueça para ficar melhor. Então, a neurociência vai explicar esse fenômeno, né? Mas quanto mais significativa for, mais potente ela é. Mas assim, não quer dizer que a gente não lembrava, né? Escutamos uma música e veio uma imagem, veio uma cena, veio alguém na nossa mente com aquela música e que a gente não lembrou mais, não quer dizer que aquilo ali não é importante. Foi importante. Só que ela estava escondidinha. E a música veio para abrir aquilo. Então, acho que isso que é o fascinante de tudo isso, né? De poder, do nada, tu abrir uma cortina, assim, com um dispositivo, com uma evocação que vai te lembrar algo. E porque foi significativo para ti. Uhum. Tem uma frase da Adélia Prado que eu amo, Ah, eu acho que eu adoro também. adoro também, e até usei esses dias, né, no meu Instagram. O que a memória ama fica eterno. Isso. Eu uso Ah, de é vez em quando. lindo, né? É lindo, lindo. Eu uso de vez em quando também. E esse texto dela é Ah, fantástico. Um texto fantástico. maravilhoso. Uhum. Que vai falar Perfeito. sobre tudo isso, né? De quem nós somos, de quem que esteve com a gente, né? Muito bacana. E a questão da empatia, né? Para a gente finalizar, Mário, uma delícia, né? Esse bate-papo. Eu já tô aqui, eu já tô lá no passado, tá? Eu tô aqui só de. Tô aqui lembrando de muitas coisas, assim. Mas para a gente finalizar e para quem está vendo, eu acho engraçado que vai ser o seguinte: quem assistir aqui vai lembrar de alguma coisa, Isso, vai né? sim, vai sim. É um gatilho, assim.
eu queria finalizar com você falando da importância disso, né? Da gente ter as memórias afetivas dentro da gente e É. tentar passar para os nossos filhos, netos, enfim. Ah, acho ótimo, acho ótimo. Eu vejo que até também eu escrevi um post esses dias que é assim, nós temos que ver que memórias afetivas nós podemos deixar para os filhos. Vamos pegar o exemplo dos filhos. Nós deixamos muitas memórias, mas às vezes a gente não se dá conta de como que essas memórias funcionam, até porque a gente não tem mesmo como medir. A gente só vai saber o quanto foi importante o que a gente fez daqui a alguns anos, quando eles lembrarem da gente. Então, no post Dia dos Pais, eu falei sobre isso, de que eu tenho memórias com eles. Agora, que memórias eles têm comigo? E quanto mais afetividade nós colocarmos nessa relação entre pais e filhos, com certeza ficam boas memórias afetivas. Porque é a afetividade que vai formar isso, que vai impulsionar essa saudade depois, né? Ah, com meu pai eu fazia isso. E nas palestras, workshops que eu dou, aparecem muitas memórias com os pais, mães, porque são momentos que eles estão ali, crianças, adolescentes, né? Então, e outra coisa que eu acho bacana para a gente seguir para o final é assim, você tem que pensar também em que memórias você está deixando sobre você, no seu trabalho, no seu dia a dia. Como é que você está se percebendo ao ponto de o outro lembrar de você? Como é que você quer que o outro lembre de você? Porque quando a gente pergunta isso, a gente para, né? Tá, mas como é que eu estou sendo lembrado mesmo? Como é que eu quero ser lembrado? E a partir daí a gente começa a analisar um pouco as nossas ações. Eu vejo que é muito importante nós deixarmos boas memórias afetivas importantes com as pessoas que nós estamos, porque ninguém vai esquecer da gente. E algumas pessoas perguntam, mas a gente precisa ser lembrado? Precisa. A gente está aqui no mundo, é para estabelecer relações. Agora que sem graça, você passou por uma vida toda e ninguém lembrou de você, você não deixou marcas. Qual é a função da sua vida, né? Então, por isso que é importante a gente sim olhar para as nossas memórias afetivas para se entender, se compreender, trabalhar o autoconhecimento e também no exercício de empatia, olhar a memória dos outros para entender esse outro. Além disso, ver que memórias você está deixando sobre você. Né? Ai, que lindo, que reflexão, hein? Uhum. Olha, eu sei que esse vídeo vai ficar para sempre no YouTube e vamos ter boas memórias Que dele, bom, que bom. de um Ô, Juliana, assunto delicioso. eu posso mostrar o meu livro interativo para o pessoal ver? Claro, deve. Então, nesse livro aqui, ó, que é Minhas Memórias Afetivas, Dê de presente para alguém ou guardes para si, é um livro que é interativo, ó, né? Deixa eu achar aqui a câmera. As pessoas preenchem comida, locais, primeiro beijo, filmes, músicas. Esse livro tem a intenção de fazer com que a gente pare, preencha as nossas memórias aqui. Então, que lembrança marcante você tem de alguma comida, o primeiro beijo, a escola que aprendeu a ler. Então, tem o objetivo de fazer com que a gente resgate memórias, é meio que terapêutica, se a gente para, preenche, coloca fotos. E o mais legal é se você preencher e dar de presente para alguém as suas memórias, porque alguém vai conhecer você a partir das suas memórias. Olha, Ou lindo. você dá de presente para alguém em branco, essa pessoa preenche, a pessoa guarda ou devolve para você. Então, eu acho muito, muito significativo isso, né? De a gente poder guardar as memórias do pai, da mãe, dos avós, que eles preenchem aqui. Ou você preencher e dar para o seu filho, preencher e dar para sua mãe. Coloca bem retinho aqui para a gente ver a capa bem certinho. Isso. Estão vendo direitinho? Tá. Uhum. Minhas memórias Minhas memórias afetivas. afetivas, dê de presente para alguém ou guarde para si. Perfeito. E quem quiser adquirir o livro, como é que Aí é faz? só me seguir ali no Instagram, @mariabelbressan, e ali no meu Instagram tem um Linktree que tem um link para compra. Perfeito. Ou passa mensagem para mim no direct, né? E eu encaminho por ali, envio pelo correio, o frete, comprando comigo ali, o frete é grátis. Então, bem bacana. Agora no Natal eu vendi um monte de Que presente. bom, que bom. Ótimo, Mário. Queria te agradecer muito. Um bate-papo Imagina. incrível, super importante, que realmente faz a gente mais feliz, assim. Uma Eu delícia que te resgatar tudo isso, né? Obrigada. Eu que te agradeço, imagina, foi um prazer, né, estar aqui contigo, te ver, te acompanho também nas redes sociais, assim, tenho um carinho enorme por ti, fomos colegas aqui na universidade, né,
E foi um prazer imenso poder falar sobre isso. Eu adoro falar sobre isso e falar contigo, principalmente. Que bom. Obrigada, um beijo. Obrigado, obrigado. Obrigada a todos vocês.